Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos esta Eucaristia, em honra de São Barnabé, apóstolo, coloquemo-nos com toda a confiança diante da misericórdia de Deus e reconheçamos a necessidade do seu perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, o nosso Deus, que mandastes escolher São Barnabé, homem cheio de fé e do Espírito Santo, para levar aos pagãos a mensagem da salvação, fazei que o Evangelho de Cristo, de que ele foi apóstolo corajoso, continue a ser anunciado fielmente em palavras e obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nesta igreja um ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, se deu aos discípulos o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão Colasso do tetrarca Herodes, e Saulo. Estando eles a celebrar o culto e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor.
Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso Rei. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. E ensinai todos os povos, diz o Senhor. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Ide e proclamai que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Não adquirais ouro, prata ou cobre para guardardes nas vossas bolsas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia, procurai saber
de alguém que seja digno e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, deixa a vossa paz sobre ela. Mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, aqui presentes, aqueles que nos acompanham através dos meios digitais, nesta alegria de celebrarmos a memória desse grande homem de Deus, São Barnabé. Barnabé não conheceu Jesus pessoalmente, mas converteu-se logo no início do cristianismo. E a sua conversão foi tão grande, tão forte, a ponto de entregar-se por completo à disposição do Evangelho, para que Deus, através do seu Espírito, pudesse o conduzir para ser um testemunha da experiência que ele fez da sua fé em Jesus. Também São Barnabé, foi ele quem apresentou São Paulo, logo depois da sua conversão, à igreja de Jerusalém. Todos nós sabemos que São Paulo, que ainda era chamado de Saulo, era um homem que andava a perseguir os cristãos, a igreja de Cristo. E depois da sua conversão, foi necessário que alguém que desse confiança à comunidade pudesse o apresentar. E foi aí que Barnabé apresentou Saulo à comunidade de Jerusalém. Depois, enviado em missão, tornaram-se grandes homens de Deus, anunciadores do Evangelho. Foi aí que também foi companheiro de São Paulo na primeira missão que fizeram. Quando nós escutamos esse Evangelho, que é um discurso missionário de Jesus, Jesus que envia seus apóstolos para poder ir anunciar e fazer tudo aquilo que ele também fazia. O missionário deve dar testemunho do amor de Cristo na sua própria vida, deve falar de Jesus e deve também procurar realizar aquilo que Jesus fez. Então Jesus envia seus apóstolos dizendo: ide e proclamai que está perto o reino de Deus. Curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Tudo isso Jesus fez. E Jesus também deu esse poder para que os seus apóstolos também assim o pudessem fazer. Mas uma coisa nesse Evangelho deve chamar a nossa atenção: é a liberdade. Não está apegado aos bens materiais, não está apegado às coisas passageiras desse mundo. Para ser um discípulo e um apóstolo de Jesus, eu tenho que estar totalmente livre, à disposição para que o Senhor nos envie e possa realizar através de nós também essa ação de que o reino de Deus seja concreto. Por isso o Evangelho diz: não levar nada no caminho, nem alforje, nem bolsa, apenas o necessário para poder dizer que os discípulos de Jesus e apóstolos têm que anunciar o reino de Deus livres de coisas que têm dificuldade de carregar, não é? Todos nós já sabemos, quando vamos fazer uma mudança, às vezes é necessário um caminhão, né? Porque às vezes a mala já não cabe. Então, diante desse anúncio que Jesus envia aos seus discípulos, também Jesus promove, através deles, a paz. Aonde vocês forem, e aqueles que vos receberem, e a casa vos for digna, que ali habite a paz que vem de Jesus. E nós sabemos muito bem que estamos a viver num contexto difícil. Para muitos, pode dizer que é muito tranquilo, mas para tantos que vivem a fugir da guerra, a fugir das perseguições por causa da fé, ou mesmo não encontram paz dentro do seu coração.
É aqui que nós queremos confiar ao Senhor, confiar também aos seus apóstolos, e hoje a Barnabé, grande homem anunciador do Evangelho pelas nações, para que interceda por todos aqueles que vivem conflitos, por aqueles que são fraquejados na caminhada de fé, por aqueles que não têm a paz no coração. Então nós somos gratos a Deus pelo testemunho dos seus santos e apóstolos e discípulos. E peçamos a graça de que também nós nos coloquemos à disposição do Senhor para que Ele possa também enviar-nos aonde Ele quer, para darmos também o testemunho do seu nome. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Alegremo-nos com 3 bodas que hoje celebram aqui conosco, e nós queremos rezar com eles e por eles, para que o Senhor continue os abençoando no compromisso que um dia fizeram diante do altar do Senhor. Então nós celebramos hoje com Milton e a Rosa as suas bodas de ouro, Milton, e Carlos e Maria Humberta, também as bodas de ouro, e o César e a Sandra, as bodas de prata. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Vamos colocar as alianças. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e enche a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, oremos para que a Igreja viva a sua missão apostólica, como a viveu o apóstolo São Barnabé, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, e digamos com alegria: dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pela Igreja, edificado sobre os apóstolos do Cordeiro, para que não ofereça aos homens ouro e prata, mas a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam ao mundo
a palavra de Jesus, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e, contra as premissas da guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos leigos que colaboram nas missões, para que sejam diligentes como São Barnabé, que foram buscar Paulo a Tarso e o levou a Antioquia, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos membros da nossa Assembleia, para que, partindo o pão com simplicidade, louvem a Deus e o sirvam nos mais pobres, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Senhor Deus onipotente, que confirmastes com o poder do vosso braço o humilde testemunho de São Barnabé, concedei-nos a graça de sermos arautos do Evangelho, pela força e a sabedoria do Espírito, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que meio o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com a vossa bênção esses dons e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Barnabé a anunciar aos pagãos a luz do Evangelho por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação
dá-vos graças sempre em toda parte. Por vós, pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representante do vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitides a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Barnabé e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Senhor, que nesta memória do apóstolo São Barnabé nos destes o penhor da vida eterna, concedei-nos a graça de entrarmos um dia na plenitude do mistério que hoje celebramos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço a vossa atenção para os avisos do santuário. Hoje, nesse dia 11, celebra-se o 114º aniversário do nascimento de São Francisco Marto. Amanhã, domingo da Santíssima Trindade, iniciaremos a peregrinação internacional aniversária às 21h30, Rosário Internacional, aqui na Capelinha das Aparições,
seguido de procissão das velas e celebração da palavra no altar do recinto. A missa das 16h30 será celebrada na Basílica da Santíssima Trindade. No dia 13, também da peregrinação internacional aniversária, com Rosário Internacional às 9 horas, seguido de missa no altar do recinto, mensagem aos doentes e procissando a Deus. No dia 16 de junho, a próxima quinta-feira, é a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, com Rosário às 10 horas na Capelinha das Aparições, seguido de missa às 11 horas no altar do recinto. Nesse dia segue o programa de domingo. Diariamente, às 21h30, aqui na Capelinha das Aparições, temos o Rosário e a procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.